E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, esse é o terceiro vídeo que a gente vai falar hoje sobre revisão de Enem para a História do Brasil. Se você está me assistindo agora, a gente está no dia 3 de novembro, um dia antes do Enem, né? Na verdade, a véspera do Enem é no sábado. Bom, eu já liberei dois vídeos. O primeiro, que eu falei um pouco de colônia, falei de independência, falei da chegada da família real. Fiz uma revisão geral, pessoal, até o primeiro reinado. E o segundo, eu falei de regência, falei do segundo reinado. E esse é o terceiro vídeo que eu vou falar um pouco sobre a República, né? Proclamação da República. Na verdade, pessoal, esses vídeos, essa sessão de vídeos são os vídeos de revisão, né? Não é uns vídeos muito aprofundados, porque eu sei que vocês já estão estudando o ano todo já. É um vídeo mais de lembrança, pessoal, um vídeo mais de revisão geral. Então não é um vídeo muito aprofundado. Ele já peço para você se inscrever no canal, né? Dá um joinha aí no vídeo se está te ajudando, né? Antes de entrar também no assunto, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que eu quero, depois que passar o Enem, né, eu vou fazer, não é revisão, mas vou falar um pouco de vestibulares, né, tradicionais, de vestibulares que não tá no Enem. Porque a gente sabe muito bem que existem faculdades públicas que a, o vestibular é depois do Enem, né? Então, depois do segundo Enem, depois do segundo domingo do Enem, eu quero falar um pouco sobre essas provas, e principalmente aqui na Bahia, um pouco de UFES, um pouco de UNEB, né? Entre essas provas. Bom, pessoal, vamos nessa. A gente vai falar um pouco sobre República, né? República vai chegar um pouquinho de Vargas, e aí eu vou parar, vou falar de Vargas, parar em Vargas e eu vou liberar o resto no quarto vídeo. Bom, ele fala um pouco da República, né? A República ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889, né, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro presidente dessa república, né, é um militar, né? A gente viu que no último vídeo eu falei um pouco sobre a Guerra do Paraguai, que os militares saem aumenta a seção do poder na Guerra do Paraguai, o imperador, né, sai é, do Brasil, vai morar na França, o Dom Pedro II, né? Tal. A gente sabe muito bem que desde já acontece com uma coisa muito boa, entre aspas, que é a abolição da escravatura. A abolição da escravatura, pessoal, foi declarada em 1888, né, pela princesa Isabel. Só que a gente já vai falar aí do século XIX, né, no Brasil, século XX, né, 19 para 20, que os escravos, pessoal, apesar de ser independentes, apesar de ter a sua carta de alforria, apesar de ter sua liberdade, eles ainda, pessoal, não estão na extrema da sociedade. São deixados de lado no meio da sociedade, porque muitos escravos não sabiam ler e escrever, não tinham família, muitos não tinham família, muitos não tinham uma profissão digna, né? Então esses escravos vai ficar ainda na questão da baixa classe, né, social brasileira nesse período, né, da República. Esse período da República também, pessoal, foi importante por quê? Porque esse período da República teve a política do encilhamento. Falando o que é isso? Expulsão de papéis moedas. A gente sabe muito bem que nessa época da República, que era o ministro da Fazenda era o Rui Barbosa, né? Baiano, Rui Barbosa, e o Rui Barbosa ele fica no, no Ministério da Fazenda, né? No governo do Floriano Peixoto. Ele fica e aí ele emite muita moeda, pessoal, né? O governo ele dava crédito para as pessoas que queriam fundar, né, indústrias. Lembrando que não é indústria de base, tá? Indústria de base só é com Vargas, a gente só vai aprender com Vargas. Indústrias rústicas, né? Ele dá com juros muito baixos e nisso o que acontece? As pessoas pegam, abrem empresas fantasmas e não pagam. Então, o dinheiro ele perde o valor, né? E ocorre uma crise, né,
no governo, né? A chamada política do encilhamento. O Rui Barbosa pede demissão e não é mais, não é mais ministro da Fazenda. Outra coisa também que você deve lembrar para o seu Enem. Lembre-se que nesse período da República, né, existia uma forte aliança entre o São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Vou explicar. São Paulo com a política do café e Minas com a política do leite, né? O chamado café com leite. Esse café com leite ele revezava o poder do Brasil, uma hora era São Paulo, uma hora era Minas. Não que esses estados tivessem só isso para cultivar. Não é isso, pessoal. É que esses estados, tanto que Minas, né, a política do leite não é muito forte, mas é uma analogia, na verdade. E o café sempre foi muito forte em São Paulo, né? A gente vai ver que o café sempre foi muito forte na época do segundo reinado, no Vale da Paraíba, ali em Minas Gerais, né? Para chegar a São Paulo. Foi para São Paulo que você vê na década passada de livros didáticos, foi construída pelo Império do Café, tá? Então essa época é importante nesse período. Nesse período também, pessoal, ocorrem revoltas em grande parte do Brasil, como por exemplo, né, a revolta de Canudos, aqui na Bahia, né, onde teve seu líder o Antônio Conselheiro, né, na verdade, a revolta de Canudos foi uma revolta, pessoal, que o governo não deixa de lado o Nordeste, né, principalmente o Nordeste da Bahia, acontece em Canudos, ali no Nordeste da Bahia, e essa revolta de Canudos, né, as pessoas vão para a vila de Canudos, o Antônio Conselheiro ele funda o Arraial de Canudos, né, esse Arraial de Canudos o governo tenta invadir 3 vezes, na terceira vez Canudos perde, né, e isso. Outra coisa também foi a revolta da vacina. Você pode falar assim, pô, Paulina, que é isso? O pessoal se revoltando por causa de uma vacina que é normal hoje. Já naquele período, o governo não trazia uma análise de explicações boas da vacina. E normalmente as vacinas das mulheres eram aplicadas na coxa, que era uma afronta naquele período. Então a revolta da vacina foi uma revolta pela vacinação da febre amarela, né? A doença que era transmitida no Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro não tinha formações de base nenhuma, de básicas, de ensinamento básico nenhum. O Rio de Janeiro era uma cidade que ele não tinha formação, não tinha saneamento básico, uma cidade totalmente devastada, né? Lixos. E veio essa vacina, né? Essa revolta da vacina. E outras revoltas, né? Que eu acredito que isso não cai muito nele. Ele não vai abordar muito essa questão da vacina, mas, se por acaso abordar, vocês já sabem, tá? O que acontece diante disso? No governo, como eu falei, ocorre uma questão, né, da seção de São Paulo e de Minas Gerais, e ocorre uma disputa, né, entre São Paulo e Minas Gerais, representando com representantes Júlio Prestes, tá, e Getúlio Vargas. O que acontece? Júlio Prestes ele ganha a eleição, o Getúlio Vargas ele não aceita essa eleição, tá, essa formação dessa eleição. E aí o que é que acontece nisso? Acontece, Júlio Prestes ganha, né, Vargas não aceita, dá o golpe e acontece o governo Vargas, a era Vargas, né? Por que era? Porque Vargas fica há muito tempo no governo, né? Isso acontece quando, em 1930, né? Vargas assume em 30 o governo do Brasil. E só sai tá no final da Segunda Guerra Mundial, né? Bom, Getúlio Vargas assume o governo do Brasil, né? Presidente do governo do Brasil. E o que acontece durante esse período? Vargas, ele ocorre, você vai ver que, eu não vou dividir aqui o período porque é uma revisão, pessoal. Então, mas eu vou fazer um geral de apanhado de Vargas. Vargas, ele
E aí, no período de Vargas, que começa mesmo de pesado a industrialização forte no Brasil, você vai ver que as indústrias de base, as chamadas indústrias de base, indústria de ferro, siderúrgicas, são formadas nesse período de Vargas, né? Vargas, ele é formador das leis trabalhistas, 13º salário, entre outras coisas, votação de mulheres também, voto a mulheres, é o projeto de Vargas, né? Vargas, ele tem uma proposta de educação, e o trabalho com a educação, né? Muito diferente das outras. Vargas, nos livros didáticos, ele exalta o seu nome, né? Não, durante, exalta o seu nome nos livros didáticos e também nos jornais. É aí que são inventados os santinhos que você vê hoje, aqueles questões dos santinhos, que é muito usado por políticos hoje aqui no Brasil. Foi Vargas que inventou. O próprio Hitler já bebeu, o próprio Hitler bebia da fonte também com os santinhos de Vargas, né? Vargas, ele também inventou aquela voz do Brasil que você vê, né, no rádio, né, muitas das vezes é a voz do Brasil. Vargas siderúrgicas foi Vargas, indústria de base, né, foi Vargas. Vargas, ele era verdadeiramente, pessoal, um industrial, né? Ele coloca as indústrias, ele traz uma nova renovação para o Brasil de indústrias, né? O Brasil, conhecido como o pai dos pobres, né, o Vargas. Como eu falei, leis trabalhistas, né, e tal. Mas também esse período de Vargas também ocorre uma censura, né, onde não existia onde as pessoas elas não poderiam falar mal do governo Vargas, né? Se falasse mal, ele as pessoas seriam punidas. É aí que ele se aproxima um pouco do Hitler, né, do fascismo de Vargas, né? Já que era o fascismo, o nazismo de Vargas, já que na Alemanha a gente vê que era o nazismo, na Alemanha o fascismo, na Itália. E se aproxima de Vargas, você vê que Vargas ele se veste como militar, declarando a autoridade dele, né, durante esse período. E assim, o Brasil entra na Segunda Guerra, né, Mundial com Vargas. Segunda Guerra Mundial foi uma coisa muito interessante porque já que lá Vargas ele idolatrava Hitler, ele entra, né, na Segunda Guerra Mundial lá dos Estados Unidos da América. Inusitado, né? Ele trai Hitler e tal. Principalmente que Hitler ele era o maior comprador de algodão do Brasil, né? Nesse período. Então, ele simplesmente deixa de lado Hitler e se alia aos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos ganha a Segunda Guerra, né? Onde o nazismo de Hitler é aniquilado, né, na Segunda Guerra. E Vargas, ele é assumiu lá dos Estados Unidos da América. Bom, o que aconteceu durante esse período todo aí? Eu tô fazendo um pequeno resumo, tá, pessoal? Ah, uma coisa também. A gente sabe muito bem que, como eu falei, a economia do café era muito forte. Na, Desde o segundo reinado até esse tempo, tem vagas também ao café também é muito forte. A economia do café no Brasil é muito forte. O que aconteceu nesse período? Vargas ele quer controlar o preço do café. O que ele faz? O governo compra o café, né, dos cafeicultores, né, dos agricultores e queima as sacas de café. Por que ele faz isso? Porque ele quer controlar o preço do café, né? Ele queima as sacas de café para controlar o preço do café brasileiro, né? Ele também é o maior consumidor de café do, do, da, da, do Brasil era os Estados Unidos da América, né? Com a política, com a crise de 29 nos Estados Unidos, ou como uma coisa leva a outra, tá, pessoal? Com a crise de 29 nos Estados Unidos eles param de comprar o café brasileiro, mas Vargas tenta controlar o preço, né? Que emana sacas de café, né? Do Brasil. O que acontece nesse período? Vargas sai, tá? Porque ele fica muito tempo no governo, muitos anos no governo, ele sai do governo, né, nesse período, mas o importante que você tem que aprender de Vargas nesse momento é que Vargas ele é industrial, importantíssimo, inventou leis trabalhistas, a Enem gosta muito de Vargas, fiquem atentos para Vargas. Inventou leis trabalhistas, né, conhecido como pai dos pobres, né, com o controle
o controle da censura, ele controlava também a censura no Brasil, né? Principalmente na questão do Estado Novo, no governo do Estado Novo, ele controlava a censura no Brasil. Então sempre cai, né, Vargas. Vargas, eu tenho certeza absoluta que vai cair uma ou duas questões em Enem nesse domingo de Vargas. Tá, pessoal? Se você tem alguma dúvida, se inscreve, bota aqui embaixo, que eu pego. Quero ter o prazer de tirar sua dúvida. Desde já, como eu vou te falar, se inscreva no canal, para você está me ajudando a fazer mais vídeos, né? E esse é a terceira parte. Vai ter uma quarta parte, né? Eu quero liberar a quarta parte ainda hoje, no sábado, porque o Enem já é amanhã, no domingo, né? Antes do Enem, eu vou deixar uma mensagem de apoio para vocês aqui no canal, né? Também, pessoal, eu vou deixar o meu Facebook, meu Instagram aqui embaixo, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, como eu falei, podem ser tiradas. Escreve aqui embaixo que eu vou ter o prazer, pessoal, de tirar sua dúvida, tá, pessoal? Um grande abraço e até mais.